Boa noite a todos, gente boa. Hoje eu quero falar algo que está no meu coração sobre alguma coisa que me ocupa e me preocupa. Eu quero falar sobre o Grupo Aliança e mais especificamente como igreja, o grupo como igreja. A gente vive um tempo de muitos desigrejados. Se os desigrejados evangélicos fosse uma denominação, seria a segunda maior denominação evangélica do Brasil, perdendo apenas pelas Assembleias de Deus. Então, tem muita gente desigrejada. E eu quero ver com vocês um texto que podemos estudar um pouco sobre isso, mas aprofundar mais isso, sobre o que Paulo fala. Então eu peço para vocês abrirem suas Bíblias, ou ligar o seu celular no livro de Efésios, capítulo 4, vamos ler do versículo 7 até o 16. Quem não tem, está aí na tela, ok? Que diz o seguinte, Efésios, capítulo 4, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Vamos pular lá para o 11, porque o 8, 9 e 10 fala de um outro assunto. O 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido Deus, nós queremos entregar em Tuas mãos, ó Deus, esta palavra e queremos que o Espírito Santo nos fale e nos oriente para entender a Tua vontade para as nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Há na cabeça de algumas pessoas uma ideia de que a função da igreja é fabricar gente santa. Só que a igreja não é um museu de santos. A igreja é uma casa de socorro para pecadores. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que Jesus deu dons. Guardem essa palavra, dons, aos homens e designou uns para, versículo 11. Versículo 11, 12 e 13. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, qual é o nosso grande negócio aqui? Tá? Ou melhor, para que existe o Grupo Aliança? Vamos trocar a pergunta. E o apóstolo Paulo diria, em primeiro lugar, existe o Grupo Aliança para as pessoas que são do Grupo Aliança que se tornem tão maduras à medida da plenitude de Cristo, ou seja, a condição do que é íntegro, do que é completo, do que é inteiro. E a igreja é uma fábrica de pequenos cristos. Isso é igreja. E hoje tem igrejas produzindo pessoas com a ideia de que salvação é morrer e ir para o céu.
E se morrer e não aceitar Jesus como Senhor, vai para o inferno. Quem é que quer ir para o inferno? Ninguém. Então a gente aceita Jesus para ir para o céu depois da morte. Né? E enquanto o céu não chega e a morte não vem, o que a gente faz? Então a nossa ambição como seguidores de Jesus é sermos como Cristo. Não adianta nada chegar no céu assim do jeito que a gente é. Ou seja, esses alguns são muitos, não vai gostar de ir para o céu porque não dá nem para fazer fofoca lá. Né? Então, a nossa ambição não é ir para o céu depois da morte. A nossa ambição é a nossa transformação conforme Cristo. Eu quero ser como Cristo. É isso que eu devo querer. E nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais ambiciosas que existem. Porque por aí tem gente que quer ficar rico, tem gente que quer ficar famosa, tem gente que quer casar, tem gente que quer ter filhos. E você? Eu quero ser que nem Deus. Esse deve ser o nosso sonho. O problema do Adão é que ele queria ser o Deus. Né? Falar para Deus, Deus, desocupa que eu vou entrar aí no teu lugar. Mais ou menos isso, né? E esse foi o problema de Lúcifer. Né? Desocupa que eu vou ocupar o teu trono aí. E eu não vou dizer para Deus desocupar, porque eu não sou louco. Ninguém de nós seria louco fazer isso. Mas desejo ser que nem ele. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo nós acabamos de ler? Eu quero ser transformado à imagem de Jesus para que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. É isso que o versículo fala. É isso que deve ser a nossa ambição, ser transformado à imagem de Cristo. Não é ficar assim poderoso, como andar sobre as águas, ou transformar água em vinho. Bom, seria legal se acontecesse isso, né? Mas não é essa a pegada, não é essa a ideia. Né? E aí eu te pergunto, a nossa comunidade aqui se assemelha com Cristo? A nossa comunidade é este colo, este lugar onde as pessoas que vão chegando, elas chegam diante de Cristo, elas veem Cristo em nós. Essa é uma pergunta que afeta cada um de nós, mas é uma pergunta que afeta a comunidade, porque na Bíblia a igreja é o corpo de Cristo. Então podemos dizer, venha ser um de nós com Cristo. Por isso que a nossa pretensão é criar um ambiente coletivo, que nós nos abençoamos uns aos outros para crescermos. E olha o que Paulo diz no versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quanto tempo demora para pessoas se livrar da astúcia e da esperteza dos homens que nos induzem a erros, que nos usam, que nos manipulam, e querem tirar de nós a nossa riqueza para eles. E riqueza que eu estou falando não é só de dinheiro, não. Estou falando todo tipo de riqueza. Por exemplo, tem pessoas que saíram aqui da aliança e foram para uma igreja, depois para outra igreja, e hoje não estão em igreja nenhuma. E as estatísticas dizem que quando a pessoa já passou, em média, 3 igrejas, ela não se firma em igreja nenhuma. Mais ou menos aquele casamento. Né? Casamento, separa do primeiro casamento, vai para o segundo, vai para o próximo, e a pessoa só vê problema na outra pessoa. Às vezes o problema é ela, e ela não consegue ver isso. Por isso que Paulo diz, vamos crescer, vamos nos tornar como Cristo. Então a primeira coisa da igreja é essa comunidade de Cristo onde eu vou, onde eu sou transformado à imagem de Cristo. Então essa é a nossa grande ambição, deve ser a nossa grande ambição.
A segunda coisa que Paulo fala é que a comunidade de Cristo, ela tem uma liderança plural, né? Ou seja, veja o versículo 11, o que diz o 11? Ele designou alguns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores duas vezes aqui, né? A liderança de uma igreja, ela é plural. A liderança de uma igreja ou comunidade, ela não é dona da comunidade. A comunidade não é serva da sua liderança, mas a liderança é serva da sua comunidade. Deve ser. E Paulo está dizendo que pastor, evangelista, profetas, apóstolos e mestres foram concedidos, autorizados, permitidos para promover o aperfeiçoamento da igreja ou comunidade, para a obra do ministério. Por quê? Veja o versículo 7. Vamos lá para o 7 agora. Lá pela metade, diz, foi concedida uma graça conforme a medida repartida por Cristo a quem? Aos pastores? Aos presbíteros? Aos quem? Não, a cada um de nós, a cada um de vocês. Cada um de nós tem a graça que Cristo deu. Cada um de nós tem uma graça que foi repartida por Cristo. Ou seja, você tem no mínimo um dom, ou mais do que um dom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você sabe qual é o seu dom? Então, todos nós somos ou temos uma vocação. Todos nós temos um dom. E a vocação é de todos. Agora, a função é de alguns na comunidade, né? É um pouco diferente. Então, não são todos na comunidade que são pastores, não são todos que são profetas, não são todos que são evangelistas, não são todos que são pastores, mas a graça é repartida para todos. Gravem isso. Por exemplo, quando falta uma roda no carro, a roda que vem, não vem para completar a outra roda. Tá? Cada roda ela é completa, a roda vem para completar o carro. O que está incompleto aqui é o carro e não a roda. Ou seja, cada um de nós é uma roda inteira para completar o carro. Você pode ser um retrovisor, não precisa ser uma roda, você pode ser o volante, o farol, só que você é completo. Tá? Como retrovisor, você é completo como volante, você é completo como farol, você é completo. Então, essa pluralidade da comunidade não é porque a gente é pela metade. E todo mundo aqui é inteiro, todo mundo aqui é completo, todo mundo aqui é pleno. E a medida que Cristo repartiu com cada um de nós é a medida dele. E a medida dele para cada um de nós é a nossa medida completa. A nossa medida completa é uma porção de Cristo, que em nós nos faz completos. Então, a liderança da comunidade, ela é plural, mas todos somos vocacionados. Mas as funções dentro da comunidade são diferentes. E os que são apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres, estão a serviço da comunidade. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto e o último que eu quero destacar aqui, que eu quero falar aqui, é que, por favor, abra sua Bíblia e vamos ver um detalhe bem importante. Ou ligue o seu celular, ou veja aí na tela, versículo 11 e especialmente o 12. Vamos lá. Ele deu ou designou apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, veja o 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Veja se na sua Bíblia tem uma vírgula depois da palavra santos. Ali na tela não tem. Na sua Bíblia tem? Não tem. Ok? Não tem. Se tivesse vírgula, a interpretação seria a seguinte: a função dos apóstolos, evangelista, profeta, pastor e mestre, a tarefa deles seria tríplice. Que o versículo diz: preparar os santos, fazer a obra do ministério e promover a edificação do corpo de Cristo. Eu poderia estar aqui
falando que a finalidade dos presbíteros aqui na aliança seria preparar os santos, fazer a obra do ministério e promover a edificação do corpo de Cristo. Mas a sua Bíblia está correta, ou seja, ela não tem vírgula. E isso faz toda a diferença, porque então a tradução é preparar os santos para a obra do ministério, e quem faz o ministério são os santos. Quem são os santos? Todos nós. Então a tradução é preparar os santos para a obra do ministério. E quem faz o ministério são os santos, e os santos somos nós. E a tarefa dos presbíteros ou pastores da igreja é viabilizar, possibilitar o ministério pastoral da igreja. Não é fazer ministério pastoral. Alguns vão se surpreender com essa expressão. Quem faz o ministério pastoral de visitar, de orar, de confortar, é a própria igreja, ou seja, toda a comunidade. Por que são todos? Olha o versículo 7, vamos voltar um pouquinho lá para o 7. O que diz aí? Que a graça foi, o quê? A graça conforme a medida, que ela foi repartida para mim e para você também. Ela não foi só para uns. Então, vai com essa graça que Deus te deu. A autoridade de Jesus está na minha vida e na sua vida também. Por isso, vai nessa autoridade que Deus te deu. E o ministério da igreja é feito por quem? Pela igreja, pela comunidade. Ou seja, por mim e por você. Só que hoje em dia, quem é que faz isso? Não é ensinado assim, né? E sabe o que acontece na maioria das igrejas por aí? Isso aqui que eu estou ensinando, que está aqui na Bíblia, os líderes, os pastores não ensinam isso. Eles não ensinam isso. Ah? Sabe por quê? Porque eles não querem perder o poder. A unção é poder de serem deuses. Dizem que eles têm o poder, que Deus tem o poder para eles. Aqui a Bíblia diz que Deus repartiu com todos, não só com o presbítero, ou não só com pastores. Você tem a mesma condição. Cada um de vocês tem a mesma condição. Você recebeu o Espírito Santo quando você aceitou a Cristo. Você não recebeu? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que você foi selado pelo Espírito Santo. E lá em Efésios também fala que você, quando aceitou Jesus, você recebe um dom. E o que você faz com o seu dom? Eu já ouvi pessoas aqui dentro do grupo dizer o seguinte: olha, tem que ver a oração do pastor daquela igreja. Que oração fervorosa, que fé. Eles têm uma fé assim que pode... Aquilo que Deus repartiu com você, o que é que você faz? O dom que Deus te deu, o que é que você faz? Sabe o que você faz? Nada. E sabe por quê? Você corre atrás dos outros. Quando chega gente de outras igrejas, aqui, uma das primeiras coisas que querem saber, sabe o que é? Quem é o pastor? E quando descobre que não tem pastor, nem voltam mais. Sabe por quê? Porque não tem pastor que possa orar por elas. Ah, esse lugar não serve para mim, porque aqui não tem ninguém que ora. É que nas igrejas de onde vêm, eles foram ensinados a ser dependente do pastor. Claro que se você pedir para alguém, um dos presbíteros aqui, para orar por você, nós vamos orar por você. Sim, ninguém vai se negar isso. A gente não quer ensinar que para receber oração tem que procurar pastor. Qualquer um aqui, se quer receber uma oração, pega um cara que está aí no corredor no final da reunião, diz para ele: você pode orar por mim? Pega uma mulher que está aí tomando café no final, que está no final, né? Você pode orar por mim? Claro! Pede para o Rafael Long, pede para a esposa dele, né? Para a Pati orar, pede para o Dalprá que está aí, para a Olvide, para orar. Por que não? Para a Fátima, para a Michele, esse pessoal que foi batizado esses dias, para a Patrícia, para o Bruno, para o Sauro. Ele foi repartido com eles a mesma medida. Não precisa ser o Ariel, não precisa ser
a Natália, né? Não precisa ser o Eduardo, não precisa ser o Predebon, o Adelar, o Fábio, o Ayrton. Não! Você precisa de oração? Ora por ela, ora por essa pessoa, abençoe ela, em nome de Jesus, e cada um vai embora, segue sua vida para sua vida. E durante a semana, liga para ela. E daí, como foi? Você está melhor? Como é que foi a cirurgia? Você cortou fora a perna? Como é que está sem perna? Exagerando, né? Mas como é que foi a cirurgia? Como é que você está passando? Nós oramos por você. E daí, como é que você está? Por que tem que depender do pastor? Gente, por favor, aprendam e façam isso. Experimente fazer isso. Você tem um dom, você pode orar pela pessoa e Deus abençoa, atua de uma forma que você vai se surpreender. Mas tem que fazer. Comece a fazer. Que se você não faz, nada acontece. Quem faz o ministério ou ministrar, né? Que é uma palavra evangélica, não gosto muito de usar isso, mas ministrar é conduzir, isso é orar, se interessar, acolher, etc. Dentro de uma igreja, é a própria igreja, é a própria comunidade. E repito, quem faz o ministério na igreja é a igreja. Agora tem um detalhe, e onde faz toda a diferença. Olha o que Paulo diz no versículo 14. Vamos lá. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas e todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esses homens são os pastores que seguram os seus membros debaixo da cobertura deles, debaixo do poder do guarda-chuva deles, porque eles têm o poder, eles são poderosos. Quem deu isso para eles? Se a Bíblia diz que distribuiu para todo mundo. E ainda diz que se você não estiver debaixo da cobertura deles, você vai se dar mal. Isso é abuso, isso é enganação. E quer saber mais? Está cheio de por aí. A única cobertura que a gente precisa é de Jesus Cristo, com o Espírito Santo que está em nós e sobre nós. Então, esse pessoal que acha que tem que pedir autorização para o pastor, continua sendo, o que a Bíblia diz aqui? Uma criança. Ela não amadureceu. E é gostoso depender dos outros. É gostoso, porque eu vou pedir oração para ele tem poder, etc. Tal. Cara, Jesus disse que repartiu com você, você tem o dom. O que você faz? Você enterra ele. Agora, se a gente tem autonomia, a gente tem maturidade, se Cristo está em nós, e se o Espírito Santo habita em nós, ou seja, nós cremos nisso, e a gente é adulto na fé, o que ele diz aqui nos versículos 15 e 16, vamos para o 15 e 16. Pega uma caneta aí, um marca-texto. Antes, seguindo a verdade em amor. Sublinha aí, cresçamos. Aqui não está dizendo que os pastores têm que crescer. Aqui diz todo mundo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, risquem isso aqui, sublinhem isso aqui. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Risque de novo. Na medida em que risque isso aqui, cada parte realiza a sua função. Não é a função dos pastores, dos presbíteros, não, cada parte realize a sua função. Quem é que edifica a aliança? A própria aliança. Quem faz a aliança de Bento? A própria aliança. Isso significa duas coisas. Primeiro, ninguém aqui precisa dormir sentindo-se o salvador da pátria. Eu já passei isso uma época. Eu já passei por isso. Né? Então, que não aconteça mais isso, né? Achando que o grupo Aliança está nos seus ombros. A aliança está nos ombros da aliança. A responsabilidade de quem está debaixo desse telhado aqui, é de todo mundo que diz: aliança é a minha comunidade. A responsabilidade não é só da liderança, é de todos aqui. E de alguns que não vieram, inclusive.
Quem diz aliança é minha igreja, é de todos nós, ou seja, nós temos um problema, o problema é de todos. Nós temos uma vitória, a vitória é de todas. Nós temos um conflito, o conflito é de todos. Nós temos uma celebração, nós estamos aqui todos numa celebração. Nós temos uma festa, a festa é de todos. Nós temos um luto, o luto é de todos. Ou alguém morre, vai só a família lá e ninguém... Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando um membro padece, todo o corpo padece. Quando um membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. E sempre é coletivo. Sempre é coletivo. Então a aliança não é a minha e de nenhum de nós aqui em particular, mas é de todos nós. Agora, se é de todos nós, é de todos nós. Deus tem uns filhos e umas filhas aí que eu não sei onde ele arruma. Sinceramente, não sei onde ele arruma. Mas é aliança, é igreja. Tem gente que tem uma língua, não é um palmo, tá? É um pouquinho mais. Tem gente infantil, tem gente invejosa, tem uns que cobiça a mulher do próximo, cobiça o carro do próximo, cobiça a casa do próximo. Mas é igreja. É igreja. Ou na sua família não tem esses primos. Tem que, não é na sua casa que tem esses problemas, na sua casa não tem. Tá? Isso não existe, ainda bem. Ok? É na casa do seu tio que tem. Mas tem. Isso é família. Isso é comunidade. Isso é igreja. Tem gente que já está na maturidade, mas tem gente que não está maduro e vai falar umas groselhas por aí que quando é para dar conselho, meu amigo, tu ouve cada coisa que... Cadê a Bíblia? Cadê a base bíblica? Então, seus membros edificam o próprio corpo. Creio que Cristo nunca pensou em um membro inativo, parado, desocupado, lento até que sim. Né? E tem membros que passam celebração após celebração sem aparecer. Como você pode contar com esses membros? Se esse membro não edifica o corpo, nem o corpo pode edificá-lo. Às vezes passa mês sem aparecer. Por exemplo, você gera uma criança e vai dizer, bom, eu quero que essa criança nasça sem o braço, que o braço não funcione. Eu quero que os dedos não funcionem. Eu quero que alguns membros do corpo não funcionem. Ou seja, muitos vêm para o grupo e pensam, eu sou membro do grupo e faço parte da igreja. E essas pessoas acham que está tudo bem por ser membro do grupo sem ser ativo na edificação. Porque não edifica e nem é edificado. Faço parte do rol de membros. Vou lá, assisto às celebrações e acabou. Impressionante. A gente vem e tira a Bíblia no domingo, quando vem para cá, tá? Leva para casa, volta lá, só pega no outro domingo. No final do versículo 16, bota aí o 16 de novo, por favor, diz, cresce e edifica-se, risquem isso aqui, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida, risquem isso aqui, medida em que cada parte, ninguém está livre, cada parte realiza o quê? A sua função. Então, cada membro tem uma função. O que seria essa função? É aquilo que eu tenho que fazer. Nós temos um trabalho um pouco diferente de muitas igrejas, não temos pastores. Eu sempre digo que a aliança é um movimento, está se perdendo essa ideia de movimento, está partindo mais para uma igreja que engessa um pouco, né? Porque fica muito institucionalizada, tá? Mas tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o Eduardo. O Eduardo é um cara aquele que ministrou o batismo, ele cuida das células, é supervisor da célula, cuida da parte da comunicação, ele dá estudo. Eu que sou presbítero, eu não faço a metade do que esse guri faz. A Geisa, há tempo, vem aí trabalhando lá embaixo, cuidando dos professores, lá das crianças, uma responsabilidade grande. Tem título? Nenhum. O Ariel, a Nath, estão cuidando e os jovens. Vocês botaram aquela turma correr ontem, né? Cara, cansaram. Eu acho que na próxima turma aí tem que fazer o baixo assinado com esses dois aí, né?
A responsabilidade que esse casal tem. Tem título? Não tem título nenhum. A Clarete está aí desde que começou o grupo, começamos junto, com a Ayrton, a Nadir, né, trabalhando com as crianças o tempo todo, está passando o bastão agora para a Geisa. Tem título? Não tem título nenhum, está fazendo muito mais que eu. Todo isso aqui que eu citei, alguns só como exemplo, estão fazendo muito mais que eu. Então, a questão é que na igreja nem todo mundo tem maturidade. E não é porque não tem maturidade que não é igreja. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu vou repetir, não é porque não tem maturidade que não é igreja. Faz parte da igreja, sim. Igreja é isso aí. Então não é uma fábrica de santos, de santarões, e nem um museu de santos. Tem um livro chamado Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren. E esse cara diz, este livro trata o seguinte: depois de Atos, aqui está melhor e o mais prático e o mais rico ensino sobre o crescimento da igreja. Só que esse cara, ele faz uma crítica sobre crescimento de igreja. Ele diz assim, crescimento de igreja é um movimento errado. Se preocupar com o crescimento da igreja é uma preocupação errada. Ele disse, a gente tem que se preocupar com a saúde da igreja e não com o crescimento. E ele diz mais, porque corpos saudáveis crescem. Então a gente não chega para o filho pequeno e diz assim, olha, um filhinho aí de 5 anos, digamos, a sua meta esse ano é crescer 10 centímetros. Você não diz isso para uma criança, mas a gente quer saber se ela está bem alimentada, se não está doente, se ela está dormindo bem, se está bem, se está tudo bem, tá bom. Aí vai crescer o tamanho que tiver que crescer. Aí vai crescer, o que o versículo diz? Na medida repartida por Cristo. E não é à toa que a Bíblia chama a igreja de família. É de Cristo, é o corpo de Cristo. Tem um obreiro de um grupo, de uma comunidade que ele deu estudo, aí teve um visitante de uma outra denominação, aí ele veio uma vez, veio 2, veio 3, e um dia ele terminou o estudo e esse cara veio falar com ele e disse o seguinte: eu não quero ir embora hoje sem receber um abraço. Essa igreja é fantástica e maravilhosa, só que ela é seca, não dá abraço para ninguém. Aí o cara deu um baita de um abraço para ele, um quebra-costela e tal. Quer dizer, uma igreja fantástica, maravilhosa, não abraça ninguém, é uma igreja seca. Mas é igreja, né? É igreja. Então, tem as crianças, tem os imaturos, tem os feridos, tem os machucados e tem os que querem apenas um abraço. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Ele podia ter pedido um abraço para a pessoa que estava sentada no lado. Mas nós somos educados e ensinados sempre a receber o abraço de quem? Né? Aquele que está lá na frente de terno e tal, porque parece que ele tem mais poder. Ou vocês aprendem o que esse versículo diz, que Deus repartiu para cada um de vocês. O que vocês têm é a mesma coisa que eu tenho. Vocês têm o mesmo Espírito Santo, vocês têm um dom. Você precisa descobrir, se você quer descobrir, quando você vê uma necessidade, quando você sente, você tem uma visão que os outros não enxergam, vai e faz. Esse é o teu dom. Vai, você ora para alguém, visita para alguém, precisa confortar alguém, né? Tem alguém que tem necessidade, lá atrás pediram para uma campanha, alguém trouxe donativo porque tem pessoas que precisam. É visão, começa, desenvolve teu dom faz. Ora, você vai se surpreender o que Deus vai fazer contigo quando você se envolver. Né? Então, eu quero tirar essa ideia de que igreja é uma postura de que tem um chefe lá, um cara que tem todo mundo ficar debaixo do guarda-chuva dele porque ele tem o poder. Gente, ou vamos pegar esses versículos da Bíblia e vamos botar fora então. Vocês têm isso aqui, guardem isso aqui, nunca mais esqueçam. Praticam isso aqui, porque vocês vão se surpreender. Que a nossa experiência de igreja aqui na Aliança seja para nós algo leve, algo para todo mundo. Porque o peso da comunidade da Aliança seja dividido e distribuído sobre todo mundo. E que cada um possa abençoar o outro na medida que recebeu
de Cristo. E que nós sejamos mutuamente transformados à imagem de Cristo, de tal forma que o nosso coletivo seja Cristo. Que os pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e mestres, que são os dons e estão presentes aqui dentro. Cada um de vocês estão presentes aqui dentro, no nosso meio, através de vocês, para que possamos ser servos uns dos outros, tanto homens como mulheres que têm esses dons. Nós queremos discernir e encontrá-los para que a aliança edifique a própria aliança. Porque Jesus já deu para a aliança de Bento Gonçalves o que precisa ser aliança. Os dons estão aqui dentro, estão aqui, espalhados, no nosso meio. E amanhã vai precisar, ele vai dar, depois da manhã ele vai dar também, no futuro também ele vai dar. E à medida que nós estivermos mutuamente nos abençoando, andando nessa fé que Jesus está aqui conosco, creio que todos nós seremos muito, muito abençoados. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graças a Ti, ó Pai, porque Tu és o Senhor, Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Querido Deus, nós queremos aprender aquilo que o Senhor repartiu para cada um de nós, que possamos praticar, viver, fazer isso, ó Pai. Senhor, nos dê coragem, nos dê ousadia de abraçarmos isso. De vermos que cada um de nós é um pastor, cada um de nós é um presbítero, cada um de nós é um evangelista, cada um de nós é alguém especial que o Senhor separou e o Senhor fez. Por isso, ó Senhor, nos dê ousadia para praticarmos e descobrirmos como o Senhor quer nos usar, cada um de nós no meio da nossa comunidade. Te peço isso a Ti, ó Pai, por essas pessoas que estão aqui e por aquelas que não vieram também. E em nome de Jesus. Amém?